Vídeo 15, a segunda parte do nazifascismo. Para a gente entender esse processo de construção e de ascensão ao poder do nazismo e do fascismo, é muito importante a gente recorrer a alguns autores como Slavoj Žižek. Žižek é um filósofo, um psicanalista que tem escrito e publicado e com sua obra traduzida para o mundo inteiro. E no Brasil ele tem sido publicado por várias editoras, mas principalmente pela editora Boitempo. E aqui vai uma indicação, uma leitura obrigatória para começar a ler o Žižek, que é um cara provocativo. Acho que o papel do professor, o meu papel como professor do Žižek, de outros professores, escritores, é provocar, sacudir essas cabeças velhas e empoeiradas, né? Ou seja, é preciso que a gente duvide das coisas. É necessário que a gente ponha à prova permanentemente as nossas certezas. Melhor ainda, que nós não tenhamos certezas. A certeza é inimiga da liberdade. A certeza é inimiga da democracia. Né? E é necessário a gente pensar e pensar criticamente. Para a gente começar a pensar sobre ideologia, e a gente pode encontrar, e aqui tem um outro livro do Žižek fantástico, que é um mapa da ideologia, que eu até não tinha separado, não separei esse aqui, mas que eu lembrei agora, que é muito bom. O mapa da ideologia, onde o Žižek faz uma análise do que é ideologia e aí vai trazer artigos de dezenas de exagero, mas há cerca de 10, 12 autores, eu vou localizar esse livro aqui, que vão abordar de forma crítica e diferenciada a palavra ideologia. E a gente pode simplificar e entender ideologia com dois grandes sentidos. Ideologia no sentido positivo e ideologia no sentido negativo. Não é no sentido do bem e do mal, não é isso não. Mas ideologia no sentido positivo, que seria um conjunto de ideias por meio das quais a gente entende e a gente enxerga e compreende e acessa o mundo. Esse conjunto de ideias, mais ou menos coerentes, nós todos estamos mergulhadas nelas. Nós todos somos seres ideológicos. Não existe neutralidade. Nós todos vemos o mundo a partir de nós mesmos, inevitavelmente, a partir de nossas experiências, a partir do que a gente viu, vivenciou, experimentou, a partir dos nossos sonhos, desejos, frustrações, medos, né? E entre nós e o que está fora de nós, que a gente pode chamar de realidade, outro conceito complicado, mas que a psicanálise trabalha muito bem isso, existe nós mesmos. Ou seja, entre nós e o que está fora de nós, existe inevitavelmente nós mesmos. Vamos imaginar aqui, vou colocar aqui um sujeito que está observando a realidade. Então vamos colocar aqui nós observando a realidade. Entre nós e a realidade existe sempre nós mesmos. Ou seja, a gente vê o mundo a partir do que nós vivenciamos, estudamos, a partir das nossas pré-compreensões, dos nossos medos, desejos, etc. Portanto, nós todos somos seres ideológicos. E a única forma da gente acessar essa realidade é por meio de nós mesmos. Portanto, ideologia no sentido positivo seria esse conjunto de ideias mais ou menos coerentes que a gente forma para compreender, acessar o mundo, a realidade que está fora de nós. E essa realidade, o que seria essa realidade? É esse algo que nos atinge mesmo que nós não queiramos. Mesmo que a gente não queira, a realidade nos afeta, nos toca, nos atinge e não tem como fugir dela. A ideologia no sentido negativo seria no sentido de distorção. Ou seja, é quando entre nós e a observação da realidade
Veja bem que, obviamente, que aqui é só uma visão introdutória, né, do tema. Entre nós e a observação da realidade se interpõe um poder, né? É como então, portanto, um muro, um ecrã, uma tela, né, que se coloca entre nós e a observação da realidade, e propositalmente esse poder, que pode ser o poder do Estado, o poder econômico, o poder da igreja, né, esses poderes se interpõem e propositalmente encobrem a realidade, distorcem a realidade, né? Então é como um véu, um manto, uma tela, um ecrã, ou que encobre, esconde, oculta a realidade, ou então propositalmente distorce a realidade. Eu acho que esse desenho aqui explica muita coisa. Quando a gente vê, por exemplo, milhões de pessoas na história da humanidade, milhares, centenas de milhares, milhões de pessoas em momentos diferentes, agindo contra elas mesmas, agindo contra seus próprios interesses. É quando a gente vê, por exemplo, um soldado policial fardado, de origem humilde, simples, pobre, com o pai, a mãe, irmãos, vivendo com dificuldade, e o cara fardado defendendo, né, os interesses dos ricos, dos poderosos, como a gente viu em Pinheirinhos. Né? Essas pessoas são responsáveis pelos seus atos. Não existiria totalitarismo, não existiria ditaduras, não teria existido Hitler, Mussolini, se não existissem soldados, se não existissem o tratorista que jogou abaixo a casa da pessoa lá que habitava em Pinhorinhos. Todos são responsáveis pelos seus atos. E não adianta vir dizer, eu não queria fazer, eu estava cumprindo ordens, sinto muito. Não. É responsável, porque não existiriam totalitarismos, ditaduras, autoritarismos e injustiças se não existissem esses soldados que cumprem essas ordens ilegais, inconstitucionais, imorais, antiéticas, absurdas. E aí ajuda um pouco a gente entender o nazismo. Ou seja, o nazismo, o fascismo, é uma ideologia muito sofisticada e que vai criar justamente essa ideologia que distorce a realidade e vai levar as pessoas a agirem contra elas mesmas, a agirem contra as pessoas que elas amam, a agirem, a achar que elas estão caminhando numa direção quando elas estão caminhando na direção oposta, a fazer com que essas pessoas estejam agindo de uma forma que elas acreditam que está sendo positiva, quando elas não estão enxergando a realidade, porque essa realidade está encoberta por esta distorção que o poder coloca entre a pessoa e a observação da realidade. Mais uma vez avisando, esse problema é mais complexo. Nós estamos começando a analisar esse problema. Olha, e aí então, para a gente começar a trabalhar isso, essa ideologia que leva milhões de pessoas, né, uma expressão, utilizar os cães de guarda do sistema, né, geralmente são pessoas simples, pessoas pobres, que defendem interesses que são contra os seus. Teve um filme lançado recentemente muito interessante que eu recomendo, que chama In Time, que era um mundo futurista onde as pessoas trabalham e ganham vida, né? E a vida aparece no braço aqui. Em vez de ganhar salário, ganha vida. E muitas vezes a pessoa ganha a vida, um dia de trabalho, ela ganha mais um outro dia para trabalhar de tempo de vida. Enquanto outras pessoas têm 100 anos, 1000 anos de vida. É muito bem a lógica do sistema absurdo, incoerente e irracional que a gente vive, enquanto você tem pessoas bilionárias ganhando uma fortuna e muita gente aí na miséria e na exclusão radical. Né? Vale a pena, assista esse filme In Time, né? Que é um filme o ator principal é o Justin Timberlake,
que é um cantor, dançarino, e que faz uma belíssima interpretação desse filme. E para trabalhar a questão da ideologia, né? Aliás, mas eu estava falando desse filme por outro motivo. Nesse filme tem um personagem muito interessante que é um policial. Esse policial, ele está perseguindo o Justin Timberlake e os caras que começam a questionar o sistema, esse sistema injusto. E aí, num certo momento do filme, não vou contar o filme, vocês vão ver o filme, ou vocês já não viram, que é um filme que foi lançado recentemente nos cinemas, né? Num certo momento, os outros policiais que trabalham com ele começam a falar, olha, pô, mas por que a gente está defendendo esse sistema? Esse sistema é contra a gente, nós estamos defendendo os caras aí que estão vivendo, né, ganhando uma fortuna, vivendo enquanto nós e todo o resto está aqui na miséria, por que nós vamos defender isso aqui? E aí o cara, ele tem uma fala muito interessante, fala, olha, ele vai continuar lutando a favor de um sistema que é contra ele, porque ele passou 40 anos da vida dele fazendo isso. Seria como negar a vida dele inteira. É algo que a gente tem que pensar e entender. Por que pessoas, e são justamente as pessoas que vêm dos estratos da sociedade oprimidos, das classes oprimidas, por que essas pessoas vão ser os cães de guarda e vão defender um sistema que é contra elas, que é contra as pessoas que elas amam, que é contra os filhos dela, contra os pais dela, os irmãos dela, os amigos dela. Né? Esse filme traz essa questão. Bom, um livro aqui para, tá certo, para leitura obrigatória. Está aqui, Slavoj Zizek, Bem-vindo ao Deserto do Real. A gente comenta e eu vou postar também no blog o programa que nós gravamos essa semana sobre Matrix. Isso aqui é uma frase do Matrix. Né? Bem-vindo ao Deserto Real, Slavoj Zizek, editora Boitempo. Leitura obrigatória. E eu vou postar também a nossa entrevista, o comentário, a discussão do filme da trilogia Matrix com o professor Gerli Nunes, que é uma enciclopédia ambulante sobre o cinema. O cara entende tudo de cinema e nós comentamos no nosso programa na TV comunitária, né, a trilogia Matrix. Então aqui fica uma primeira sugestão de leitura. Não é um livro grande, e é um livro fácil, gostoso de ser lido, esclarecedor, revelador, e começa a discutir justamente isso, essa ideologia no sentido negativo. A ideologia enquanto distorção da realidade, enquanto distorção proposital da realidade. Bom, e aí então é importante essa introdução, essa discussão da ideologia, para a gente enfrentar e continuar o debate do tema nazismo. Vamos fazer o intervalo e depois nós voltamos ainda discutindo o Estado nazifascista. Até mais.